os relacionamentos nas mãos de Deus, né? Estava dizendo que relacionamento é um negócio difícil, viu? A convivência, né, com pessoas é difícil. Deus querido, Pai maravilhoso, santo, justo, fiel, verdadeiro, poderoso, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores do que nós somos, não só na teoria, mas na prática. Ajuda-nos a sermos mais do que conhecedores da Tua Palavra, sermos praticantes da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, neste dia. Ensina-nos, ó Pai. Corrige-nos, Senhor, porque o Senhor nos ensina que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E nós queremos ser corrigidos porque queremos ser amados do Senhor. Fala conosco. Livra-nos do mal, da mentira, da hipocrisia, da falsidade. Nós somos fracos, então pedimos que o Senhor nos alimente, nos sustente, espiritualmente e também materialmente. Abre, Senhor, o nosso entendimento para esta grandiosidade que vai ser explanada hoje. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, abra, se você puder, é claro, a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3, né? Mas eu convido você a ler o 1 também. Leia o versículo 1. Depois, quiser ler o 2, tudo bem. Leia o 1 e o 3, são muito importantes para isso que nós vamos falar. Se você tiver com a Bíblia, abra, leia comigo, que Deus nos dê graça para falarmos disso, principalmente num dia que a gente está tão, com o coração tão apertado, né? Com o coração tão pequeno. Mas se a gente for fazer a obra de Deus só quando a gente estiver bem, nós não vamos fazer nunca. Então vamos fazer. Apocalipse, eu vou ler o capítulo 1, versículos 1 e 3. E convido você para ler também. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Parece-me que às vezes eu sinto desta forma. Deixa eu dizer uma coisa, não que eu seja
perfeito. Não, absolutamente, claro que não. Eu tenho defeitos, defeitos horríveis, terríveis, que eu luto para corrigi-los. Às vezes, na maioria das vezes, eu falho, né? Mas, como é que, às vezes eu tenho a impressão que eu ando sempre ao contrário. Eu já cheguei a parar algum tempo assim e ficar pensando, será que eu sou do contra? Será que eu gosto de fazer as coisas ao contrário? Será que eu fico vendo como as pessoas fazem e depois eu quero fazer contrário ao que elas fazem? Eu cheguei a pensar isso de mim. Mas aí eu fui estudar muito mais para ver se isso era um defeito de caráter meu, né? Vai que, né, a gente tem um problema e não sabe. Não, não é isso. Porque aí eu encontrei outros estudiosos extremamente mais importantes do que eu, que sou um neófito, e eles, através deles, eu pude ver que o caminho que eu estava trilhando é o caminho certo, né? Então, as pessoas que são perseguidas em todas as situações que o ser humano vive, as pessoas que rejeitam a Deus, ou que rejeitaram a Deus, a maneira que nós temos de trazê-las de volta, ou de fazê-las crer neste Deus justo, neste Deus fiel, é mostrar para elas exatamente o livro do Apocalipse. Viu, irmã? Luciene, irmã Lu, bom dia para você também. Não tem outra maneira. Não é com subterfúgios que nós vamos fazer as pessoas se arrependerem e voltarem verdadeiramente para Deus. É como o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele mostra para a gente o futuro. O livro do Apocalipse fala exatamente o que vai acontecer no futuro. Irmã Cláudia, é por causa disso, esse é um dos motivos, né? Não é exclusivamente por causa disso, mas também por causa disso que ele é o último livro da Bíblia, porque ele mostra o futuro. Todo o livro do Apocalipse, irmão Ricardo, ele traz predições proféticas sobre o futuro. Por causa disso que eu convidei você para ler o versículo 1 de Apocalipse 1 e o versículo 3. Porque são exatamente os dois versículos que abrem o livro e nos mostra já na abertura que ele fala do futuro. Mas você pode ler também o capítulo 10, versículo 11, capítulo 18, versículo 20, e vai por aí afora, vai falar do futuro. João escreveu este livro
95 anos depois de Cristo. Ele estava lá numa pequena ilha do Mediterrâneo, uma ilha chamada de Patmos. E lá Jesus ressurreto, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Então, este Jesus ressurreto, irmão José Geraldo, foi que apareceu para ele e trouxe para João informações sobre o futuro. E falou: olha, você vai transmitir isso tudo que eu estou falando para você aos mensageiros, que algumas traduções gostam de chamar de anjos, das 7 igrejas. E essas 7 igrejas ficavam numa região geográfica onde hoje é a Turquia. O assunto do livro do Apocalipse, eu vou trazer hoje para você um resumão desse livro. Um resumo do resumo do resumo desse livro. Mas se você souber isso, tá bom demais. Qual que é o assunto do livro do Apocalipse? As coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. Eu estou olhando aqui porque muita coisa eu pulo por causa do tempo. É um negócio enorme que eu vou fazendo, que eu vou separando. Depois, na hora que eu estou falando, muita coisa eu vou pular por causa do tempo. Né? Nós temos uma questão de tempo aqui. E também porque as pessoas enjoam de ouvir a gente falar. Apocalipse nos mostra que Jesus vai voltar. E nos mostra também os acontecimentos, os eventos que acompanham esse retorno de Jesus. As pessoas ficam muito preocupadas com a marca da besta, né? Eu recebo semanalmente várias perguntas, né, sobre qual seria a marca da besta. A minha resposta é: gente, não se preocupe, nós não vamos estar aqui, nós não vamos receber a marca da besta. Não adianta a gente falar: olha, a marca da besta é, sei lá, qualquer coisa aí. Não adianta isso. A pessoa não tem que saber qual será a marca da besta. Ela tem que não estar aqui na época da marca da besta. Você vê que a gente muda os valores. O que adianta o seu neto saber que a marca da besta é uma caneta? Por exemplo, olha, a marca da besta é essa caneta. Você não pega essa caneta. Mas não é importante ele pegar ou não a caneta. O importante é ele não estar aqui na época da marca da besta. E quem é que não vai estar aqui? Todos que serão arrebatados. Você vê como muda os valores. Como as pessoas querem ir atrás daquilo que pouco significado vai ter. Então, o Apocalipse fala das coisas futuras, fala do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e dos acontecimentos, dos eventos que vão acompanhar esse retorno. Jesus
na sua compaixão, na sua misericórdia para com cada um de nós, revela para João e diz: olha, João, você escreve tudo aí que você está vendo. É claro que a gente viu isso segunda, ontem, que João escreve da maneira que ele conhecia as coisas. Se isso fosse escrito hoje, seriam com outras palavras, com outros indicativos, seria a mesma coisa com outras palavras, com outros indicativos, porque hoje nós temos um conhecimento maior, mais ampliado. E este livro do Apocalipse é uma mensagem aos cristãos. É uma mensagem às verdadeiras igrejas, aquelas que se corrigem, igrejas denominacionais. Você vê que quando Cristo manda para as 7 igrejas, para João mandar, é para que elas se corrijam, para que elas se acertem. E ele faz, nessas cartas para as 7 igrejas, ameaças para aqueles que participam e que têm com ele um relacionamento superficial. Ele diz que vai julgar estas pessoas que se relacionam de maneira superficial com ele, Cristo, vai julgá-las por causa da sua religião vazia. Então, aqui, eu me lembro de quantas e quantas vezes eu ouvi de púlpitos, ouvi no rádio, então, de pessoas dizendo: nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Cristo. E o cristianismo ignorante é uma religião. Está pregando sim religião. E o próprio Cristo fala: olha, quem tem esta religião vazia, oca, eu vou julgar. É só você ler Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Este julgamento, meus irmãos e irmãs, é iminente. Isso vai acontecer a qualquer momento. O mundo está clamando pelo arrebatamento, pela volta de Cristo. O mundo clama. E o livro do Apocalipse nos encoraja todos que sofrem. Eu acho que não há ninguém aí acompanhando que não sofra. Tem alguém aí que não sofre? No Facebook, no aplicativo, no nosso site. Tem alguém aí que não sofre? E este livro do Apocalipse é um encorajamento para aqueles que sofrem. E para aqueles que ainda não entendem o que sofrem. E este livro encoraja na medida
que fala do retorno de Cristo para livrar os sofredores, nós, dos sofrimentos, das adversidades. Leia aí Apocalipse, capítulo 2, versículo 25. O capítulo 2 e 3 aconselham a igreja a se ajustar, a realizar ajustes na vida que levam. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Ajustar a nossa vida, descobrir o que está errado e buscar acertar. Faz parte da vida. A vida é assim, ninguém sabe tudo. E ninguém é ignorante por completo. Então, este livro, além de falar do futuro, fala desta necessidade que cada um tem de se acertar, de melhorar a cada dia. E a maior parte das revelações deste livro do Apocalipse fala de juízo. As pessoas não gostam muito de ouvir ou de participar de conversas que falam de julgamento. Mas este livro fala de juízo. De um juízo que está para cair sobre um mundo sem arrependimento, um mundo de pessoas egoístas, que olham somente para o seu próprio umbigo. E através de uma visão que ele permite que João tenha, através desta visão permitida por Deus, João faz uma visita à sala do trono celestial. Entenda bem, não é uma sala, né? Porque Deus é espírito. Uma sala é um cômodo. Entenda, espírito não vive em cômodos, em compartimentos. Então, a descrição de uma sala é da maneira que ele conhecia, da maneira que eu conheço, que você conhece. Não é uma sala. Porque espírito não é preso a um cômodo de um palácio, de uma casa, né? Ele é um espírito. E é daquele lugar que vai sair todos os juízos. É dali que vai sair toda a condenação. Veja lá Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Ele fala da sala do trono. É a maneira que ele consegue descrever. Mas nós hoje, né, que sabemos que Deus é espírito e o espírito não fica confinado a nada, sabemos que não é uma sala, né? Lá João encontra Deus na visão dele, que lhe era permitida, sentado num trono, e encontra Jesus também. O cordeiro que foi morto. Jesus é o único
digno de abrir um livro, ele define como um livro, com 7 selos que o próprio Deus confere a Jesus. E aquele livro com 7 selos, quando diz 7 selos, quer dizer um livro fechado, que somente Deus conhece. É isso que quer dizer 7 selos, entendeu? Lacrado. Por que fechado, lacrado? Porque ali continha o restante das últimas coisas do Apocalipse. Com exceção, óbvio, né, de alguns comentários finais do capítulo 22. João vê a abertura dos primeiros 6 selos, que indicavam que somente Deus tinha conhecimento daquilo, que a partir daquele momento João estava vendo para ampliar este conhecimento para os seres humanos, das coisas que vão acontecer, que somente Deus sabia, e que aquilo ficou guardado, e que homem nenhum da humanidade soube. Quantos e quantos profetas passaram e falaram do Apocalipse, mas não chegaram aqui a esses selos, aquela parte que estava impedida de qualquer um ter acesso. E João vê nesses primeiros selos abertos todo o drama que a humanidade vai passar. João vê isso na frente dos seus olhos, lhe é permitido ver. Irmão Valdir, não sou eu que estou dizendo que Deus é Espírito. Isso não é uma invenção minha, querido. Deus diz, né, que Ele é Espírito. Agora, como que um Espírito, eu já falei sobre isso, semana passada, irmão, né? Deus pode se materializar, se tornar matéria. Então, quando ele diz para Moisés não olhar, é porque ele poderia estar materializado, ou impedindo que Moisés tentasse ver algo que não era permitido a ele ver. Então, não é se Deus é Espírito, Deus é Espírito, porque Ele diz que Ele é. Né? Entendeu, irmão? Então, quando João vê na sua frente todo o drama que esta humanidade vai passar e sofrer, ele vê aquilo que ele define, irmão. Entenda isso. Eu não estou dizendo que não seja. Eu estou dizendo que é aquilo que ele define como, talvez seja o mesmo. Talvez Deus tenha mostrado para ele algo na forma de algo que ele conhecia. João vê 4 cavalos de cores diferentes, com cavalos representando a conquista pacífica do mundo, que é o cavalo branco,
representando guerra, derramamento de sangue, como o cavalo vermelho. Né? Não tem cavalo vermelho. Você já viu algum cavalo vermelho? A não ser que se pinte o cavalo. O que mais se aproxima do vermelho é o baio. Mas não é vermelho. Mas enfim, é aquilo que ele vê. Depois ele vê a fome que este mundo vai passar, que é o cavalo preto. Depois ele vê a morte de 1/4 da população da Terra. Irmão Marcelo, lá do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando. 1/4 da população. Você sabe o que quer dizer isso? Cada 4 pessoas, uma vai morrer. Não está dizendo que simplesmente vai morrer. Serão mortes dolorosas, sofridas. Chegará um ponto, e eu falei disso semana passada, se não me falha a memória, que as pessoas vão estar tão desesperadas que elas vão buscar a morte e a morte vai fugir delas. Que é o cavalo amarelo. Também não existe cavalo amarelo. Entendeu o que eu estou dizendo? Existem coisas que ele descreve da forma que ele vê, da forma que Deus permitiu que ele visse. Isso você precisa entender. O importante não é se é cavalo, se é branco, azul, cor-de-rosa. Isso não é importante. O importante, na verdade, é o que esses seres vão trazer para a humanidade. Depois, Deus permite que João veja nesta sala do trono os santos martirizados. É importante você ter isso na sua mente, porque hoje, na maioria das denominações, é proibido sofrer. Se você está sofrendo qualquer tipo de problema, é porque você tem um pecado, é porque tem um demônio na sua vida. Não é assim? Olha, você tem que fazer a campanha, né? Você tem que fazer a libertação às sexta-feiras. Eu também não sei por que eles fazem libertação de sexta-feira. Eles falam que é porque os demônios, eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Que se reúne na sexta-feira, né? Sei lá. Eu continuo com aquela pergunta. Gente, eu faço essa pergunta pega uns 15 anos. Ninguém nunca me respondeu essa pergunta. Por quê? Eu vou refazer a pergunta. Porque me veio à mente agora, né? Sobre os santos martirizados, né? Estava dizendo que as igrejas, a maioria delas, quando a pessoa tem um sofrimento, seja ele qual for, particular, familiar, enfim, né? Ou é um demônio, ou a pessoa tem um pecado, etc. e tal. Hoje as igrejas não aceitam, né, que as pessoas sofram. E aqui diz que os santos serão martirizados. Vai além é um sofrimento extremo. Você vê como essas igrejas se perdem na proclamação do verdadeiro evangelho. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por que nessas rodas de libertação só tem espírito da Umbanda e do Candomblé? Pode me dizer? É a pergunta que eu faço há 15 anos, mais ou menos. Ninguém responde.
quem é você? Ah, eu sou não sei quem. É sempre da Umbanda e Candomblé. Por quê? Não tem outro tipo de espírito, só de Umbanda e Candomblé? O hinduísmo não tem espírito. O xamanismo não tem espírito. Só Umbanda e Candomblé. Pensa aí. Talvez você consiga me responder, porque eu não tenho a resposta. Quer dizer, eu tenho, né? Mas eu gostaria que esses libertadores aí me respondessem. E aí vem, irmãos e irmãs, o sexto selo, que vai trazer, que revela para João aquilo que somente Deus tinha com ele guardado, e que profeta nenhum do Velho Testamento viu, e João vê, porque Deus permite que ele veja e escreva para a gente. O sexto selo fala dos distúrbios cósmicos que vão abalar os habitantes da Terra. E aí se inicia a ira de Deus contra a humanidade rebelde. Depois vem o sétimo selo, a partir do Apocalipse 8:1, o soar das trombetas, que são juízos físicos adicionais e mais severos do que aqueles dos 6 primeiros selos. Você vê que Deus, a severidade de Deus, esse povo que fica, é porque Deus é amor, porque Deus é... Esse povo precisa ver, saber do juízo de Deus, da justiça de Deus, que o amor de Deus só existe porque Deus é justo. Nós não somos justos. Leia o livro do Apocalipse. A queima de 1/3 da vegetação da terra. Como é que isso vai acontecer? Não sei. Sei lá. Sabe? Mas quando você é uma pessoa que quer se voltar para as coisas, você vai ter 3 árvores. Uma vai se queimar, 2 não. Como? Não sei. A morte de 1/3 da vida marinha, o envenenamento de 1/3 da água, da água potável, da água doce, ou melhor, não potável, da água doce da terra. 1/3 da água doce. O escurecimento de 1/3 dos corpos celestiais. Uma praga dolorosa e demoníaca de gafanhotos. Olha, João viu aqueles espíritos, né? João não viu Pombagira, Maria Padilha. Ó, pensa comigo, raciocina, meu irmão, minha irmã. João viu aquilo e era tão horrível, era tão demoníaco, que ele não consegue definir. Ele fala, eram gafanhotos. O que ele conhecia na época que era uma praga destruidora? Os gafanhotos. Não que ele chutou, nem que ele viu errado, mas foi a forma que ele viu, a forma que ele definiu aquilo que ele viu. Esta praga dolorosa e demoníaca. E daquele 1/4 que ficou dos habitantes da terra, 1/3 daqueles ainda vão morrer agora por outra visitação demoníaca. Pena, vou ter que pular um monte aqui. Depois vem a
sétima trombeta, as 7 taças, as pragas, né? As queimaduras de todos os rebeldes por causa do calor excessivo do sol. Está lá em Apocalipse 16, 8 e 9. Eu estou correndo porque o tempo estourou. E a preparação para a grande batalha, o juízo contra os reis da terra, Apocalipse 16, versículos do 12 ao 16. E por fim, a 7ª taça da ira de Deus. A segunda que se estende até o estado eterno, né? Que dentro desses eventos da 7ª taça está a segunda vinda de Cristo, conquistando os inimigos, os corpos todos espalhados por toda a terra, e Cristo vai convocar as aves de rapina para que venham se banquetear desses cadáveres. Todos os opositores humanos de Cristo serão destruídos, Satanás será aprisionado, depois acontece a soltura de Satanás e a sua derrota final, e o grande trono branco, e a condenação das pessoas perdidas juntamente com Satanás no lago de fogo e enxofre. E aqui você vê que essa história de que Satanás comanda o inferno é pura mentira, é pura balela, irmão Luiz Augusto. Aqui, depois, no finalzinho, capítulo 19, versículos 11, capítulo 21, versículo 8, vai falar da nova Jerusalém e daqueles que não terão acesso a ela. Nós vamos ter que dar uma pulada boa aqui, né? Mas um resumo do livro do Apocalipse, daquilo que Deus permitiu que João visse e que escrevesse sobre isso para mim e para você. É o livro do Apocalipse que deve trazer esperança em nós. Não falar que Jesus vai curar, claro que pode fazer tudo isso, mas não há um curado que não ficou doente e não morreu de novo, e não morreu, né, não de novo. Também não há nenhum ressurreto que esteja vivo até hoje, a não ser o próprio Cristo. Cristo é fiel para preservar todos nós nas provações do presente. Todos nós que esperamos a sua vinda iminente para nos dar uma alegria sem igual. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, louvado, engrandecido, glorificado e exaltado é o Senhor. Te agradecemos profundamente, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje, nos orientou, nos alertou mais uma vez que nós precisamos nos consertar, porque o fim do fim está muito próximo, muito próximo. A gente acha que nunca vai acontecer, ou que vai demorar para acontecer, mas está próximo. Livra-nos do mal, Senhor, principalmente das mentiras, até das mentiras que a gente cria. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.